Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, desta feita nós vamos ler capítulo 2 do segundo livro dos Reis, do versículo 1 ao versículo 18. E com essa mensagem, nós estamos encerrando esta pequena série de exposições sobre a vida, o ministério do profeta Elias. A proposta era, durante esse mês, estarmos pensando sobre Elias, e por isso que nós estaremos encerrando a série hoje à noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 1 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair
feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em alguns dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Vamos orar mais uma vez ao Senhor e pedir a Ele que, no encerramento desta série, Ele possa falar ao nosso coração mais uma vez, a partir da exposição da sua palavra. Pai querido, já te somos gratos por esta série sobre a vida e o ministério do profeta Elias. E nós queremos te pedir, meu Pai, que nesta última mensagem, que traz para nós os últimos minutos, as últimas palavras, a última cena da vida deste grande profeta do Senhor, que nós possamos extrair daqui lições para a nossa vida, na direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Fala ao nosso coração de uma forma toda especial. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. O tema do sermão é Elias e sua partida para o céu sem passar pela morte. Elias e sua partida para o céu sem passar pela morte. Os últimos dias, ou melhor, o último dia de Elias nesta terra havia chegado. Assim como o nosso vai chegar. Olhando para a vida de Elias, nós vemos como Deus dirigiu a vida desse homem. Mas tudo tem começo e tem fim. Elias não veio para ficar aqui eternamente. Elias não era alguém insubstituível. Elias era um homem semelhante a nós, como diz o tema da série, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões. E Elias tinha data para começar o seu ministério, data para terminar o seu ministério, porque Deus é quem determina o início, o meio e o fim da nossa vida, do nosso ministério, da nossa trajetória aqui nesta dimensão. Mas a grande questão que fica para nós é: quais são as lições que nós podemos tirar desse último dia, desta última cena, das últimas palavras, dos últimos gestos, deste relato que, ao mesmo tempo que é intrigante, que intriga os estudiosos, que chama a nossa atenção porque fala de um milagre extraordinário, fala de algo fora do comum, é emocionante. É emocionante porque nós vemos aqui um homem de Deus
chegando ao final da sua vida aqui nesta terra, neste mundo, sendo levado pelo Senhor sem passar pela morte, mas que deixou um legado que marcou a sua geração, que marcou a história, que entrou para os anais da história como um homem de Deus, um profeta de Deus, como alguém que honrou a Deus, que glorificou o nome de Deus, que chamou a atenção não para si, mas para o Senhor. Porque todo o ministério de Elias foi um ministério de volta para Deus, de chamar o povo ao arrependimento e a uma volta para Deus, a uma vida de comunhão com Deus. Se você olha para o contexto que nós já exploramos nas 5 mensagens anteriores, você vai ver que a questão de Elias era que o seu povo, o povo de Israel, o reino do norte, havia se afastado do Senhor e se voltado para ídolos. E Deus levanta Elias para chamar aquele povo de volta, para voltarem-se para Deus. Esse é o ponto da vida de Elias. Ele não prega a si mesmo, ele não chama atenção para si mesmo, ele não é alguém que deva ser adorado, idolatrado, colocado no pedestal. Ele é alguém que aponta para Deus, como nós devemos ser. Mas chegou o dia da sua partida, chegou o final do seu ministério. Ele está no apagar das luzes, no fechar das cortinas, ele está tendo que passar o bastão, ele está tendo que entregar o seu ministério para outro. E quais são as lições que nós podemos tirar aqui? Primeiro, vamos olhar para o texto. Logo no início aqui, versículo 1, que diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. É o Senhor quem está para tomar Elias. Porque, como eu disse, a vida de Elias é dirigida, é marcada, é escrita por Deus. E estava determinado o dia da sua partida. Salmo 139 diz que o Senhor determinou todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Todos eles foram contados e determinados por Deus. Deus tem o dia que Ele vai nos chamar. Nós não partimos desta vida por acaso. Nós partimos na hora que Deus quer, na hora que Deus determina, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Pertence à soberania absoluta de Deus. Então é o Senhor quem está para tomar Elias para si. A vida de Elias não é fruto do acaso, de um determinismo cego. A vida de Elias não está à deriva, como um caminhão ladeira abaixo sem freio. A vida de Elias não é fruto de uma filosofia pagã, mundana, existencialista, que acha que nós somos guiados não pela mão do Deus Todo-Poderoso, mas, como eu disse, por um determinismo cego. Não. É o Senhor quem dirige as nossas vidas. E chegou o dia quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho. Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu.
Então essa é a primeira lição que eu queria já extrair daqui para a minha vida e para a sua vida. Talvez você chegou aqui, ou você é alguém que anda roendo as unhas, preocupado com o amanhã, preocupado com a sua existência, com a sua vida, com a vida da sua família, preocupado com as circunstâncias que cercam a sua existência, porque lá no mais íntimo do seu ser você acha que a sua vida está nas suas mãos, ou na mão de quem quer que seja. Mas aprenda isso, a vida de Elias e a nossa vida está nas mãos de Deus. Foi Ele quem nos trouxe à existência, e é Ele quem nos leva na hora que Ele quiser. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que nos leva dessa existência, até mesmo sem passar pela morte. Você lembra que Elias pediu a morte? Você lembra que no momento de desespero, Elias chega a clamar, abrindo mão da sua vida? Porque ele achava que chegou o fim. Mas Deus está dizendo assim: não, Elias. Quem escreve a última página do livro da sua vida, da sua biografia, sou eu. Eu é que sei como você vai terminar. E na providência divina, nem morte Elias iria enfrentar. Ele iria ser levado num redemoinho à presença do Senhor, sem passar pela morte. Já pensou que coisa extraordinária? Que coisa maravilhosa? Porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Nós abrimos a nossa boca para dizer coisas que nós não deveríamos dizer. Elias sabe que é o seu último dia, porque Deus não esconde dos seus profetas, do seu povo, os seus desígnios. E Deus havia revelado para Elias que naquele dia iria levá-lo. E eu fico pensando, o que aconteceria comigo e com você, se o Senhor revelasse o dia da nossa partida? Você já pensou se Deus chegasse para você e dissesse: hoje eu vou tomar você para mim, hoje é o seu dia, é hoje que você vai deixar essa existência aqui e eu vou trazê-lo à minha presença? O que você faria? O que você faria se você soubesse que hoje é o último dia da sua vida? O que você faria? Já parou para pensar isso? Eu não tenho dúvida que hoje é o último dia da minha vida. Eu acordei e eu sei que no final desse dia Deus vai me levar. O que eu tenho que fazer nesse dia? Quais são as coisas que eu tenho que trabalhar nesse dia? Que eu tenho que preparar nesse dia? Afinal de contas, na nossa mente é um dia diferente. É o último dia. E é incrível, meus irmãos, como eu disse, que algumas pessoas, elas têm uma intimidade com Deus a tal ponto, existem relatos e mais relatos na história da igreja, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que desfrutam de uma intimidade com Deus a tal ponto do Senhor trazer a convicção no seu coração de que a sua vida está chegando ao fim, que aquele é o dia da sua partida. Eu poderia citar 2 casos aqui conhecidos. Primeiro, Dr. Russell Shedd, um homem de Deus, um profeta de Deus, doutor, PhD em Novo Testamento, um homem de uma cultura enciclopédica, um ministério maravilhoso no nosso país. Teve câncer, se tratou a primeira vez, ficou curado. 15 anos depois, apareceu de novo o câncer, e aquele homem foi definhando, e ele ia para os médicos, e chegou um dia que Dr. Russell Shedd
mandou reunir a família e disse: não vou mais para o hospital e eu quero ficar em casa. Eu quero que vocês reúnam toda a família para a gente adorar o Senhor. Era a hora da partida. O seu genro foi lhe dar banho e ele disse: esse é o último banho que você está dando em mim, porque o Senhor vai me levar. Depois disso, ele perdeu a fala. Só deu tempo de chegar os filhos que estavam fora do país, a família se reuniu e aquele homem partiu para a presença do Senhor. Martyn Lloyd-Jones, pastor da capela de Westminster em Londres durante mais de 30 anos, quando foi acometido também desta doença maligna, o câncer, e a igreja orando, e o mundo inteiro orando por Martyn Lloyd-Jones, um dia, já sem fala, aquele homem pediu à sua esposa um papel e uma caneta, e ele escreveu: minha filha, peça à igreja para não orar mais por mim, não me detenham da glória, eu já estou indo para os braços do Pai. Mas não só Martyn Lloyd-Jones, Russell Shedd. A nossa irmã Odaci, aqui da nossa igreja. Odaci sofreu um infarto, vocês sabem disso. Foi internada. E depois que ela saiu daquela internação, ela ainda chegou, vinha a um culto aqui na nossa igreja. E na semana, um dia antes dela falecer, eu fui à casa dela com o Jucinete e eu cheguei lá para visitar ela. Nós íamos no supermercado ali e ela estava na casa da mãe. E quando nós chegamos lá, para saber como é que ela estava, ela disse: ô pastor, que bom que o senhor está aqui, que o senhor veio. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu estava aqui agora na rede com minha netinha, e eu tenho de Deus que eu vou partir de hoje para amanhã. E o senhor veio aqui só orar para encomendar o corpo. E eu disse: deixa de brincadeira, Oda. Estou falando sério. Eu digo: olha, se você ficar com essas brincadeiras, eu vou embora agora. Não, estou falando sério. O senhor pode até não querer orar, mas eu tenho sentido isso. E é claro que eu não orei para Deus levar ela. Eu orei por ela ali, conversamos um pouco, brincamos. Quando eu voltei para casa, depois a gente soube que ela tinha sido levada para o hospital mais uma vez, e você sabe o resultado. Deus tem seus mistérios. Mas a pergunta é: o que eu faria se Deus me revelasse que é o último dia? E o ponto aqui, meus irmãos, dentre tantas coisas que nós podemos tirar como lição para a nossa vida, eu tiro aqui na vida de Elias que nós deveríamos fazer o que estamos fazendo. Se nós estamos vivendo a nossa vida para a glória de Deus, se nós estamos vivendo a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, pautado na palavra de Deus, não tem mistério, não tem nada de extraordinário nesse último dia. Você deve continuar fazendo o que você sempre fez. Foi isso que Elias fez. Olhe para o texto. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó.
Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo, o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. O que está acontecendo aqui? Elias sabe que é o seu último dia. Elias sabe que o Senhor vai tomá-lo para si. E o que ele está fazendo? Ele está cumprindo o seu ministério. Ele está cumprindo o seu chamado, exercendo o seu chamado, fazendo aquilo que ele sempre fez. O quê? Pregar nas escolas dos profetas. Em Jericó, em Betel, em Gilgal. Nessas cidades aqui, haviam as escolas dos profetas. E você lembra que eu falei na mensagem anterior que Elias, nesse período da sua vida, ele está treinando Eliseu e ele está confirmando os profetas de Deus. É o seu último dia, mas ele está fazendo aquilo que ele sempre fez, cumprindo o seu ministério, vivendo para a glória de Deus. Jericó, Betel, Gilgal, e ele vai nas escolas de profetas, nos seminários, e ele traz uma palavra para aqueles profetas, com certeza uma palavra de encorajamento, de ânimo para aquele povo, e ele está dizendo para aqueles homens: olha, eu estou partindo, mas eu quero que vocês continuem exercendo o ministério profético, que vocês honrem o nome do Senhor, que vocês glorifiquem o nome do Senhor. Eu já estou indo. Oh, meus irmãos, como isso aqui é fundamental para nós. Porque Elias não está barganhando com Deus. Elias não está fazendo votos de tolo. Elias viveu a sua vida para a glória de Deus, exerceu o seu ministério, os seus dons, os seus talentos, a sua vocação, e na hora da sua partida ele não precisa estar barganhando com Deus e dizendo: vou fazer isso, vou fazer aquilo, promessas daqui, promessas de acolá. Você sabe o que eu estou dizendo. Tem pessoas que não faz nada, absolutamente nada no reino de Deus. Aí de repente chega um diagnóstico sombrio na vida dela: você vai morrer. Pastor, ora por mim, se Deus me curar, olha, se Deus fizer isso, pastor, agora eu vou consagrar a minha vida a Ele. Olha, se Deus me der mais uma chance, se Deus me tirar daqui, se Deus fizer isso. Isso é barganha, meu irmão. Isso é barganha. Você deveria hoje, quando você está com saúde, quando você está bem, você deveria hoje viver intensamente para a glória de Deus, de tal maneira que, se chegar o último dia da sua vida, você está vivendo normalmente para a glória do Senhor. Não precisa fazer promessa, barganha, voto, agiotagem com Deus. Não. Se o Senhor me levar hoje, eu quero estar na presença de Deus, como eu sempre estive, tendo uma vida de devoção a Ele, de comunhão com Ele, de temor a Ele, de compromisso com Ele. Eu não vou barganhar com Deus. Eu estou cumprindo o meu chamado, o meu ministério, para a glória do Senhor. E aí? Agora veja que coisa maravilhosa. Porque Elias sai nas escolas dos profetas, onde ele sempre esteve, onde ele levava a palavra, onde ele formou os seus discípulos. E Elias está
do seu lado com aquele que seria o seu sucessor, e não existe nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de qualquer sentimento que não seja bíblico, que não seja de Deus na vida desse homem. Ele entendeu o seu chamado, e ele entendeu a hora de partir que o Senhor estava levando. Ele entendeu que o seu ministério chegou ao fim e que Deus iria usar outros para a sua glória, e ele não tem nenhum problema de passar o bastão. Nenhum problema. Ô meu irmão, cá entre nós, para não falar de vocês, eu quero falar dos pastores. Como pastor, a coisa mais difícil na vida de um pastor, de um pregador, é ele saber a hora de parar. É ele saber quando encerrou o ministério dele, na igreja local, quando Deus determinou que chegou a hora, meu querido. Chegou a hora de você passar para o outro, de você legar para o outro esse ministério. Você já cumpriu o seu ministério e chegou a hora de Deus usar outra pessoa para a glória dele. Para a glória dele. Porque nós, meus irmãos, somos apenas instrumentos. Instrumentos. Que Deus usa para a sua glória, mas que tem prazo de validade aqui nessa existência. E como isso é fundamental, cair a ficha, não só na cabeça do pastor, mas na igreja. Tem pastor que passa 30, 40 anos numa igreja, isso é uma raridade hoje, mas os ministérios antigos, nos tempos idos, eram ministérios longos, porque os pastores não faziam da igreja trampolim para a igreja maior, ou para ganhar salários mais vultosos. Eles não estavam pensando em se promover, eles estavam pensando em cuidar do rebanho. Diferente dos pastores de hoje, na sua grande maioria, que usam as igrejas locais simplesmente até o momento que uma igreja maior faz um convite para ele e oferece um salário maior. A vontade de Deus muda na hora. E eu não estou dizendo que Deus não possa levar alguém para uma igreja maior e para ganhar um salário maior, isso não seja a vontade de Deus. Agora parece que a vontade de Deus é só isso. Coisa mais difícil do mundo é você ver alguém sair da catedralzona para a igrejinha pequena, de interior. Já falei aqui, a igreja presbiteriana tem mais de 3.000 pastores sem igrejas. E pasmem, e tem igrejas no nosso país sem pastor. Como assim? Porque são igrejas em interior, são igrejas simples, e os pastores querem ficar nas grandes catedrais, ao lado das universidades, porque eles estão preocupados em fazer curso de direito, fazer isso, fazer aquilo, fazer o pé de meia financeiro, não estão preocupados em cuidar de gente. Então chegar a hora de você dizer assim: Deus está encerrando o meu ministério aqui, e eu preciso legar esse ministério para outra pessoa, eu preciso treinar outra pessoa, instruir outra pessoa, eu preciso fazer com que outros possam exercer o ministério também para a glória de Deus. Eu preciso formar discípulos. Elias foi um formador de discípulos. Elias foi um multiplicador de profetas. E agora, no último dia da sua vida, ele não só está confirmando os profetas nas escolas de profetas que ele trabalhava, mas ele está com Eliseu do seu lado, e ele está treinando Eliseu ainda no último dia, no último estágio. Eu pergunto, Reverendo Diogo Jorge Gonçalo, quem tem sido o seu discípulo? Quem é que você tem formado?
Mas a pergunta não é só para mim não, a pergunta é para você também. Se você partisse hoje, qual foi o legado que você deixou na vida de uma pessoa? Você formou alguém? Você fez com que essa pessoa estivesse preparada para assumir o seu ministério? Você terá o prazer de saber que a obra de Deus não vai parar, porque tem gente para continuar a obra, treinada por você, e que você não teve nenhum tipo de dor de cotovelo, de achar que está perdendo a bolacha. Não, você está feliz, porque Deus está levando você e a obra vai continuar. Porque os obreiros passam, a obra fica. Pastores, presbíteros, diáconos, pregadores, líderes vêm e vão, e a obra de Deus continua, porque é Deus quem levanta, é a glória de Deus. Mas como a gente tem dificuldade de entender isso, irmãos, eu e você. Um jovem começa a despontar na igreja, aí ele começa a ler, estudar, a pregar. Se o pastor não tiver cuidado, a primeira coisa que o pastor vai fazer é sufocar o ministério daquele rapaz, para que ele não ofusque o brilho do reverendo. Porque é um adversário em potencial. Mas eu sei que talvez você esteja dizendo, é assim, é desse jeito, pastor, é verdade. Tem muito pastor que não dá oportunidade para o presbítero, para o jovem que está chegando e tal, porque ele tem medo de perder a bolacha. É verdade. E eu não estou aqui para passar panos quentes, não. Acontece. Mas eu pergunto, e a diretoria da UMP? E a diretoria da SAF e da UPH? Que muitas vezes, há décadas e décadas, são as mesmas pessoas. Às vezes, porque não tem ninguém para assumir. Outras vezes, vamos ser sinceros, porque existem as panelinhas, os grupinhos, inclusive nas lideranças, que não deixa ninguém furar aquela bolha. Ninguém. E aí, sabe o que acontece? Quando o especialista em UPH morre, a UPH morre com ele, porque não tem homem para assumir a liderança da UPH. Quando a madame da SAF morre, a mestre Cuca morre, não tem nenhuma mulher, nenhuma jovem para tocar o trabalho da SAF, porque nunca foi treinada. Porque sempre foi vista como adversária. Ah, essa jovem está chegando aqui, chegou na SAF agora, já está tomando espaço, já está chegando, já está exercendo liderança. Qual o problema? Louvado seja Deus quando as sociedades internas estão sendo oxigenadas com pessoas novas, talentos novos. Não é que a gente vai desprezar os antigos, não, os antigos têm a experiência. Mas a gente passa, meu irmão, a gente se cansa, a gente envelhece, chega o dia de partir. Então, olha para si e veja se o seu ministério está chegando ao fim e pergunta, eu treinei alguém? Eu instruí alguém? Ou a obra de Deus vai parar? Porque tem gente que acha até bom, né? Sem eu aqui a igreja não anda não. Sem eu aqui o louvor não anda, não tem pregação, as sociedades não funcionam. Coitado de mim, vocês pensarmos assim. Coitado. Porque Deus tem Elias, mas ele sempre tem um Eliseu que está sendo preparado para substituir Elias. Deus tem Elias e tem Eliseu, mas não só tem Eliseu não, ele tem escolas de profetas, ele tem centenas, milhares de profetas para servi-lo a hora que ele quiser. Lembra quando Elias estava com essa síndrome de dizer assim, eu sou o cara. Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei.
E eu estou sofrendo, estou pregando, estou fazendo isso. O Senhor diz assim: Elias, tem 7.000 que eu preservei, que não dobrou o joelho a Baal. Tu pensa o quê, Elias? Ainda tem 7.000 para substituir você, seu besta. Hoje pela manhã eu fiz uma observação aqui para a igreja. Davizinho tocou pela primeira vez aqui no grupo de louvor. E eu não deixo passar a oportunidade, senão eu não durmo. Eu aprendi que tudo que uma igreja precisa para crescer está dentro dela. A gente é que não vê. Deus é quem chama, é quem prepara, é quem dá dons, é quem levanta para a glória dele. Então, se nós estamos, irmãos, se eu estou no púlpito da igreja como pastor, se você está no conselho como presbítero, se você está na junta diaconal como diácono, se você está na liderança da SAF, da UPH, da UMP, do departamento infantil, em qualquer área da igreja, louve a Deus, é um privilégio. Deus está lhe chamando, está lhe usando, lhe deu esse ministério, lhe deu essa tarefa, mas cuidado para você não achar que você é insubstituível, que não é. Porque no dia que você achar isso, Papai do céu diz: espera aí, sai. Eu vou usar um aqui, que você não tem nem noção. Eu vou levantar, para substituir você. Por quê? Porque a obra é de Deus. Entre aspas, essa empresa aqui não é minha e não é sua, essa empresa aqui é do Senhor, e Ele coloca, Ele tira, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Então, o ministério de louvor da igreja nunca vai acabar, porque Ele sempre levanta alguém, sempre. O púlpito da igreja nunca vai faltar pregador, porque Ele sempre levanta. João das Quantas, Chico, Mané, Sebastião, ele sempre levanta alguém, e aqueles que o mundo olha assim e diz: não tem futuro nenhum, ele diz: eu vou usar esse aqui, que é para a minha glória, vou levantar esse aqui. Elias tinha essa consciência, e ele treinou os profetas, ele treinou Eliseu. E eu acho interessante que ele está dizendo assim: olha, eu vou a Jericó. Aí Eliseu diz: eu estou com você. Olha, eu vou a Betel. Eliseu diz: eu estou com você. Tão certo como vive o Senhor, eu estou contigo. Era o discípulo. Era alguém que estava ali colado, que estava com o profeta de Deus. Agora vamos para o outro lado da moeda. O profeta, o homem de Deus, o pastor, o líder, a irmã da igreja, o irmão da igreja, o diácono, ele tem que formar alguém. Agora você, meu irmão, deixa eu dar uma dica para você: cola do lado de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Se você chegou na igreja, observa, fica observando, dá uma olhada, identificou que é um homem de Deus, é um Elias, é um diácono, um homem de Deus, é um presbítero, é um pastor, é uma irmã. Cola nessa pessoa, aprende, se instrui com essa pessoa. Não cola em quem não presta, não. Não cola no joio, não. Cola no trigo. Se junte com gente que ora, que lê a Bíblia, que estuda, que caminha para a casa do Senhor. Aprenda, seja um discípulo de verdade. Irmãos, nem de longe eu estou aqui para me promover, nem de longe. Mas deixa eu dar um testemunho para vocês. Você sabe por que eu tive o privilégio de começar a dirigir a igreja com 18, 19 anos? Porque desde quando eu cheguei na igreja, desde quando eu comecei a me entender de gente na igreja, e Liquinha, que é a irmã de Laura de da Silva, era da igreja nessa época e sabe muito bem, me viu iniciando as minhas pregações na Assembleia de Deus lá em Currais Novos, ainda criança praticamente. Desde quando eu cheguei, eu colei no meu pastor.
E louvado seja Deus, porque aquele homem foi um Elias na minha vida. O meu pastor, Joaquim Varela, viu, identificou, Deus deu a ele o discernimento, ele viu o meu chamado para pregar, e ele me colocava para pregar, pré-adolescente. O pastor viajava, me levava com ele. Levei muito carão, muito puxão de orelha, mas eu estava do lado de um homem de Deus. Enquanto uma galera do meu tempo na igreja estava se juntando com os outros para depois do culto ir fazer o que não presta, eu estava depois do culto com o pastor, com presbíteros da igreja, com irmãos da igreja, gente madura, gente velha, gente experiente. Deus me deu esse discernimento de estar com os maduros da igreja. Não que eu desprezasse os jovens da minha idade, os adolescentes da minha idade, mas eu queria aprender, eu queria estar junto, eu queria estar com gente que tivesse algo a me oferecer, referencial para a minha vida. Sabe qual é o problema da nossa geração, irmãos? É porque jovem está se aconselhando com jovem. E o que é que vai dar? Só anda com jovem, come com jovem, se aconselha com jovem, o que é que vai dar? Então, meu irmão, cola do lado de alguém que tem algo para te oferecer, um legado para transmitir para a sua vida. Elias é esse discipulador de Eliseu, e Eliseu é aquele que colou em Elias e disse: eu estou aqui com você. Se você olha o chamado de Eliseu, lá no final do primeiro livro dos Reis, quando Elias joga sobre ele a capa, que Deus lhe deu o discernimento que era ele, que ele deveria treinar, diz que Eliseu disse: olha, meu senhor, deixa eu ir falar com meus pais. Ele disse: vai lá e volta. Ele vai e fala com os pais, quando vem, queima os carros de boi, faz um churrasco com os boi, abriu mão de tudo e colou em Elias. Elias vai para lá, eu estou também. Elias vem aqui, eu estou também. E está aprendendo com Elias. Está aprendendo. Quem são os seus mestres? Quem são os seus discipuladores? Irmãos, isso aqui é o seminário mais eficaz do mundo. O discipulado individual. Não tem sala de seminário, não tem curso de teologia que seja mais eficaz do que quando um homem é usado por Deus na vida de outra pessoa, quando uma mulher é usada por Deus para formar outra pessoa. Era assim que eram formados os pastores do passado. Você sabia que seminário é uma coisa muito nova? Você sabia que seminário é uma coisa, principalmente, do século passado? Mas sabe como é que eram formados os bispos, os pastores, os líderes das igrejas nos primeiros séculos? Olha a história da igreja, nós estamos estudando e vamos chegar lá. Quando um bispo de uma igreja identificava um jovem na igreja como vocacionado para o ministério, e aquele jovem se colocava à disposição, ele dizia: ok, você agora vai estar conosco aqui, e eu vou dar tarefa para vocês. A primeira tarefa daquele jovem era abrir as portas da igreja. E olhe que eram portas talvez maiores do que essa aqui. A tarefa daquele jovem era abrir a porta da igreja durante um tempo. Aí ele ficava abrindo a porta da igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ali ele está sendo visto, ele está conhecendo o rebanho, o povo está vendo o seu caráter, o seu compromisso, a sua fidelidade, a sua pontualidade. Depois, aquele jovem era colocado como o leitor do evangelho no culto. Ele vinha, agora ele saiu da porta, se coloca outro, e aquele jovem era trazido para o púlpito. E na hora da leitura, ele fazia a leitura. E ele está ali junto do bispo. Passaram-se 20 anos. Aquele jovem está ali todos os dias, convivendo com aquele homem, vendo a maneira como ele prepara os seus sermões, ouvindo os seus sermões, lendo a palavra. Quando aquele bispo morria ou ia embora, quem assumia o pastorado daquela igreja? Aquele jovem. Era assim na época de Calvino, assim na época da Reforma e de tantos momentos na história da igreja.
O que acontecia aqui? Aquela igreja conhecia aquele rapaz, agora já maduro, já experiente, mas aquela igreja conhecia toda a sua trajetória de vida, o seu compromisso desde quando ele estava na porta. Agora veja como nós nos achamos tão inteligentes, mas veja como é que é hoje que se escolhe um pastor nas nossas igrejas, principalmente presbiteriana. Eleição pastoral. E todo mundo acha que o carnaval é o período que o diabo mais se manifesta. Nada, é em eleição pastoral. Pense, é pior do que o carnaval. Eleição de pastor em igrejas presbiterianas, pode ter certeza. Começam as brigas. Mas aí vamos trazer um pastor lá de fora. Um grupinho da igreja não quer saber mais do pastor que está presente. Vamos chamar um pastor lá de fora. Aí 3 ou 4 chamam um pastor. O pastor vem pregar, faz aquele sermão que ele já pregou 1000 vezes, que ele não é besta de pregar um sermão inédito, ele vai pregar algo que ele já tem segurança, ele está sendo avaliado. Passou um final de semana, deu um show de retórica no púlpito, vai para o conselho, responde as perguntas no conselho, da forma como os presbíteros querem ouvir, que ele não é besta também, e depois vai para a assembleia da igreja, e muitas vezes é eleito e tira um pastor que está há 20, 30 anos na igreja. Tem alguns que Deus abençoe, que são homens de Deus, sim, mas muitos a igreja depois descobre que trocaram um homem de Deus por um pilantra. Sabe por quê? Porque o modelo está errado. Você só conhece alguém, diz um ditado, quando você come um saco de sal com ela. Você não conhece alguém no final de semana não, meu irmão. Você não conhece alguém por causa de uma conferência, de um sermão, não. Você conhece alguém quando você convive com essa pessoa, quando você tem intimidade com essa pessoa. Então Elias e Eliseu são discípulos, são homens de Deus que estão caminhando. Elias está formando Eliseu, e Eliseu está colado com Elias, e não abre mão da vida de Elias. Então eu reforço aqui a aplicação. Minha irmã, qual é a jovem da igreja que você está discipulando como uma mulher de Deus, como uma mulher madura, experiente, e que você deve abençoar as mais jovens? Qual? Meu irmão, você, quem é o seu discípulo na casa do Senhor? Os diáconos da igreja. Você está exercendo o seu diaconato a tal ponto que você está formando discípulo? Os presbíteros da igreja, os jovens da igreja estão olhando para você e vendo em você um referencial para que amanhã ele seja um presbítero? Será que os jovens da igreja estão olhando para mim e dizendo assim, eu quero ser um pastor também? Porque existe uma máxima psicológica que diz assim, não há ser que não exista no outro, e quando eu olho para você eu me vejo. Você só é policial, enfermeiro, engenheiro, médico, pastor, seja lá o que for, porque um dia você viu alguém ser, e você se espelha, e você quer ser como aquela pessoa. Então eu sou pastor por chamado de Deus, mas também porque eu vi um pastor, eu me espelhei num pastor, e eu sigo um modelo de pastorado. Então faça isso, meu irmão. E você cola em alguém, beba, seja instruído. Todos nós temos referenciais. Todo Eliseu tem o seu Elias, todo Eliseu tem o seu Elias. Todo pregador tem um referencial. Seja quem for, pode pensar no nome aí. Ele se espelhou em alguém, está se espelhando em alguém. A maioria dos grandes pregadores no Brasil hoje, o referencial deles é Dr. Martyn Lloyd-Jones, Reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, tantos outros. Martyn Lloyd-Jones, as obras de Martyn Lloyd-Jones, a maneira como Martyn Lloyd-Jones pregava, a forma como ele expunha o texto, nos espelhamos nele. Então se espelhe em alguém. A outra lição
para a gente caminhar para a conclusão, é que o texto diz, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, eu acho que eu já acrescentei alguns pontos aqui, mas olha que coisa interessante. Versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Olha que coisa maravilhosa. Porque Elias não transferiu para Eliseu somente conhecimento, conceitos teológicos. Elias está demonstrando na sua vida e nas suas obras, no seu ministério, o sobrenatural de Deus para a vida de Eliseu. E as pessoas precisam ver em nós isso. É claro, se Deus quiser abrir rios, se Deus quiser abrir mar hoje, Ele faz. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas precisam ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. A unção de Deus na nossa vida. A presença de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Deus agindo. E aí Elias chega diante do Jordão e abre as águas e passa a pé enxuto. Imagina isso na cabeça de Eliseu, a formação de Eliseu. Aí ele olha para Eliseu e diz: peça o que você quiser, que eu vou lhe dar antes que o Senhor me leve de ti. Eita! E agora, hein? Ah, homem de Deus, profeta de Deus, estou vendo aí que o Senhor opera milagres, o Senhor faz maravilhas e tal. Fala o seguinte, pede o Senhor aí para abrir uma portona de emprego para mim, pede o Senhor aí para mudar a minha vida, eu preciso fazer meu pé de meia. Aí olha o que Eliseu diz. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. É interessante a gente entender isso aqui. O que ele está pedindo? Alguns teólogos, alguns estudiosos ou pregadores vão dizer que o que Eliseu está pedindo é: olha, eu quero ter um ministério 2 vezes maior do que o seu. Eu quero que, se tu fez um milagre, eu quero fazer 2, 3, 4. Eu quero fazer coisas maiores. Porção dobrada. Eu quero superar você. Seria um negócio assim, quase que nefasto, né? Eu quero pregar mais do que você, eu quero escrever mais livros do que você, eu quero uma igreja maior do que a sua. Só que a gente precisa entender o texto à luz do seu contexto cultural. Quando Eliseu está pedindo porção dobrada do espírito de Elias, a gente tem que ir para a cultura do povo de Israel e entender esse texto à luz daquela cultura. Quem é que recebia porção dobrada quando o pai partia? Era o filho mais velho. Então a herança era repartida, mas o primogênito recebia uma porção dobrada. O que Eliseu está dizendo é: olha, Elias, eu quero que você me trate como um filho mais velho. Eu quero que você dê prioridade a mim. Eu quero ter esse ministério que você teve. Eu quero que você me abençoe com esse ministério que você teve. Eu vi a mão de Deus em você, eu vi o Espírito de Deus em você, eu tenho caminhado com você, então eu quero ser usado por Deus como você foi. Me trate como um filho, como o seu filho primogênito, como o filho mais velho. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Elias, me honre, porque eu quero ser um homem de Deus como você. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero que você me honre como um filho, como alguém
que herdou essa herança preciosa de um pai. É porção dobrada. Eliseu diz assim: eu quero essa porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, olha aqui a explicação da cultura que eu falei anteriormente: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Eliseu tinha Elias como um pai. E nessa condição de filho principal, do filho mais velho, do primogênito, porque Elias tinha outros filhos, os demais profetas. Ele está dizendo: eu quero exercer o ministério assim como o Senhor exerceu. E ele disse: se você me vir, quando eu subir, vai acontecer com você. E ele viu. Eles vão andando, de repente essa carruagem, esses carros de fogo, os cavaleiros, separam Elias e Eliseu, e ele é levado não numa carruagem, porque tem muita gente: Elias foi levado numa carruagem. Não, ele foi levado num redemoinho. A carruagem veio e separou os dois. Tem esse momento aqui, mas ele foi levado num redemoinho à presença de Deus. E aí Eliseu cai a ficha e diz: meu pai. Mas será que a palavra vai se cumprir na vida dele? Olha como é que o texto termina. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse. Ele estava do outro lado. Os profetas, os discípulos dos profetas estavam vendo de longe, 50 discípulos. E Eliseu está agora diante do Jordão. E a grande pergunta dele é o seguinte: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu passou. Meus irmãos, eu estou chegando ao final do sermão, mas eu não posso deixar de destacar isso aqui. Nunca esqueça que homens são simplesmente homens. Que toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus, porque quem é o Senhor da história é Deus. É Deus. Deus levou Elias. Chegou a hora de Elias partir. Mas a minha vida não depende exclusivamente de Elias, do reverendo Elias. Eu não sou crente em Elias. Eu não sou 100% dependente de Elias. Eu dependo do Deus de Elias. E agora Eliseu viu aquilo, tem uma promessa daquele homem de Deus, e ele chega no Jordão com uma pergunta no seu coração: onde está Elias? Elias já foi. Elias é um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, como diz Tiago. Onde está o Deus de Elias? Olha que lição maravilhosa. E que tem tantas implicações para nós, porque Elias não fez discípulo dele, ele fez discípulo do Senhor. Ele apontou para o Senhor. Meu irmão, o grande desafio da minha vida é que um dia, quando eu sair daqui, seja num caixão
seja porque o Senhor me levou para outro lugar, é que aqueles que ficaram possam dizer assim: ele apontou para Deus, não para si mesmo. Ele nos fez amar mais o Senhor, servir o Senhor, adorar o Senhor, não ele. Esse é o desafio. Porque nós somos muito idólatras, a ponto de focar no homem e não em Deus. Eliseu poderia ter tido uma ideia: vamos fazer um busto aqui de Elias, na ribanceira do Jordão, e vamos agora, tudo é Elias, tudo é Elias, tudo é Elias. Não. Eliseu entendeu, Elias cumpriu o seu ministério, Deus tomou para si, vamos deixar Elias em paz nas mãos do Senhor. Agora eu quero saber onde está o Deus de Elias. Pastores vêm e vão, presbíteros vêm e vão, diáconos vêm e vão, líderes de sociedade interna vêm e vão. Eu quero saber onde é que está o Deus do pastor fulano, do presbítero cicrano, do diácono fulano, da irmã fulana. Eu quero saber o Deus que essas pessoas serviam. Se elas serviam a Deus, se elas apontavam para Deus, eu vou estar aqui exercendo o meu ministério para a glória de Deus, porque elas me ensinaram isso. E para sua surpresa, quando ele bate ali, as águas se abrem. Os discípulos dos profetas estão do outro lado e diz: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Deus confirmou o chamado de Eliseu. Deus fechou as cortinas do ministério de Elias e agora Deus está promovendo Eliseu, levantando Eliseu. Diz os estudiosos que Eliseu tem um temperamento diferente de Elias, quando olham para a sua vida, para o seu ministério. Elias era mais rude, mais bruto, mais incisivo. Eliseu tem um temperamento diferente. Mas Deus usa cada um com a sua individualidade, particularidade, temperamentos. Deus é quem usa. Por isso que a gente tem que ter cuidado com comparações. Elias não é Eliseu, nem Eliseu é Elias. Traduzindo aqui, Enoque não é Diogo, nem Diogo é Enoque. Mas você sabe muito bem o que eu estou dizendo. O grande problema das igrejas é a comparação. Pastor fulano era assim, o assado não sei o quê. Aí esse pastor agora, meu irmão, cada pessoa é um indivíduo. Deus não repete. Não. Agora, sabe o que faz diferença? É que na vida do pastor Enoque estava o Espírito Santo, na minha vida está o Espírito Santo, na vida do pastor que vier tem que estar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem faz a obra através destes homens. E Eliseu agora está iniciando o seu ministério. Ele tem um legado, ele tem um pai espiritual, ele tem um referencial na sua vida, mas um referencial que cumpriu o seu papel, apontou para o Senhor, apontou para Deus. Sabe por quê? Porque Elias não era perfeito, e Eliseu sabia disso. Eliseu conviveu com Elias e sabe muito bem que Elias não era perfeito. Eliseu sabia muito bem que Elias pediu a morte, que Elias ficou deprimido, que Elias teve medo, que Elias chorava. Sabe o que é bom quando você tem um discipulado individual? É porque você tira aquela imagem de que aquela pessoa que está ali diante de você é um Deus, é perfeito. Não, é um anjo. Não, é um ser humano. Quantas vezes eu vi meu pastor chorar? Quantas vezes em reunião de presbitério eu vi pastor Enoque, por exemplo, chorar numa reunião do presbitério? Eu sei das fragilidades do meu pastor. Quantas vezes eu vi o meu pastor anterior, lá na minha época de infância e de adolescência, com um temperamento difícil que ele tinha. Mas esses homens, com temperamento, com fragilidades na sua humanidade, legou para mim
que eu preciso focar em Deus, olhar para o Senhor e ver que mesmo eles com essas dificuldades, Deus agiu com graça e misericórdia, e isso é a esperança para mim, porque eu tenho também defeitos assim como eles tinham. Eliseu tem uma marca, se Deus usou Elias com medo, com depressão, pedindo a morte, tudinho, Ele vai usar a mim, que eu sou fraco também. E aí ele começa o seu ministério para a glória do Senhor. Concluindo, olha aqui a última parte do texto. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Os discípulos dos profetas também foram disciplinados, doutrinados da forma correta. Reconheceram o ministério daquele homem, que o Espírito de Deus estava nele e que Elias tinha cumprido o seu papel. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir procurar teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado ele, lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram por 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceu em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse que não fosse? Olha como a igreja do passado é do mesmo jeito da igreja de hoje. Reconhecer o ministério de Eliseu, reconhecer o Espírito de Deus na vida de Eliseu, mas ainda estão procurando Elias, ou tentando procurar Elias, ainda estão com uma visão sobre Elias, e aí procuram e não acham mais, porque Deus o tomou para si. Eu concluo essa série, meus irmãos, dizendo o seguinte, para você que está aqui, para você que está em casa. Essa série foi pregada para mim mesmo. Ler a história de Elias, olhar para a sua vida, para o seu ministério, ver a mão de Deus na vida desse homem, é um desafio para mim, é uma fonte de consolo, de conforto, de direção para o meu ministério. São muitas coisas que eu tiro daqui para a minha vida e espero continuar tirando ao longo da minha vida. Mas eu espero que seja também bênção para você, que esta série tenha falado do seu coração, tenha feito você refletir sobre o que é um homem de Deus, sobre o perigo da idolatria, do pecado, sobre a importância de rendermos a Deus toda a glória, e que a gente possa olhar para esse texto, para essa história, para essa biografia, e olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, será que eu estou vivendo como Elias viveu para a Tua glória? Eu termino citando um dos maiores pregadores do século passado. Eu até pensei em ler o texto, mas como era muito longo, eu vou só indicar. Um dos maiores pregadores do século passado foi Leonardo de Reveil, um homem de Deus. Ele escreveu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? Um livro extraordinário. Esse livro é um dos livros que mudou a vida e o ministério do pastor Hernandes, por exemplo. Leonardo Reveil, nesse livro, tem um capítulo cujo título é Onde estão os Elias de Deus? Ele diz que a pergunta de Eliseu era: onde está o Deus de Elias? É uma pergunta legítima. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer hoje é: não onde está o Deus de Elias, porque ele está onde sempre esteve, no seu trono
governando todas as coisas de forma soberana e absoluta. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer, e eu encerro essa série fazendo, é: onde estão os Elias de Deus? Homens semelhantes a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, mas que tem um detalhe na vida de Elias, que Leonardo Reveil diz que resume toda a sua vida. E se você aprender só isso e colocar em prática, se eu colocar em prática, a nossa vida nunca mais será a mesma. Sabe o que é? Quando Tiago diz assim, lá no 5,17, Elias era homem semelhante a nós, mas orou. E orou com instância. Elias era igual a mim e você, feito do mesmo material. Se não tomasse banho, não colocasse desodorante, e naquela época não tinha desodorante, eu acho que não era tão cheiroso assim, fedia do mesmo jeito, igual a mim e você. Mas orou. E Leonardo Reveil, naquele capítulo do livro, que é emocionante, que tem no YouTube um rapaz lendo o capítulo desse livro. Eu recomendo para você. Coloca lá, onde está os Elias de Deus, no YouTube, depois que você sair. Tem um áudio lá, um rapaz lendo. 15 minutos, é 15 minutos a leitura do capítulo. Leonardo Reveil diz que o problema da igreja não é o comunismo, não é o capitalismo, não são as coisas desse mundo, os ismos deste mundo. O problema da igreja é falta de oração, é um fundamentalismo morto, é doutrina sem piedade, sem vida, gigantes no púlpito, mas que não oram, teólogos com a cabeça do tamanho de um trem, sabe de tudo de teologia, mas não ora. As nossas reuniões de planejamento são reuniões que muitas vezes duram horas e horas e horas, mas a oração foi 5 minutos. As nossas programações são programações que muitas vezes duram o dia inteiro, mas a oração é bem pouquinho. Elias orou. E ele diz que o segredo de uma igreja avivada e de um mundo transformado é quando o povo de Deus dobra os joelhos e ora, e ora, e ora, e ora. Deus se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. E ele diz que o maior desafio do pastor é levar o seu povo a orar. Agora ele só vai levar o seu povo a orar se ele for um homem de oração. E ele diz, por que os pastores saem do seminário sem ter uma vida de oração? Porque os próprios professores não oram. Nós não estamos formando discípulos numa vida de oração. Daí, é muito mais importante você ensinar alguém a orar do que ensinar alguém a pregar. Antes de Jesus mandar os discípulos, Jesus ensinou os discípulos a orarem, pelo exemplo dele. Agostinho diz que nós devemos orar antes de falar. E aí, Leonardo Reveil, numa das frases, eu encerro aqui, ele diz assim: Elias se levantou diante dos reis deste mundo, porque ele havia se dobrado diante do Rei dos Reis. E ele diz, só prevalece em púlpito ou em público diante dos homens, quem em secreto dobrou os joelhos diante de Deus. O pastor só prega de forma eficaz, no poder do Espírito, se ele primeiro venceu a batalha na oração. Não é só ler, não é só pesquisar, é viver na presença de Deus. E assim é em tudo na nossa vida. Então esta é a maior lição de Elias nesta série, para mim e você, que exalta a soberania de Deus
e que mostra se de fato nós somos crentes. Nós devemos orar, orar, orar e orar. Orar em casa, orar no trabalho, orar no trânsito, orar na igreja, orar sem cessar, orar em todo o tempo. Agora, as pesquisas dizem que os pastores brasileiros não oram 15 minutos por dia. E se os pastores não oram 15 minutos por dia, imagine as igrejas como é que estão. Que Deus nos ajude, que esta série abençoe a minha vida e a sua vida, para a glória do Senhor. Amém.